Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é irmão Adão. Quero te desejar uma tarde abençoada, uma semana que se iniciou ontem, que o nosso bondoso Deus possa te abençoar. Antes de começarmos a falar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, eu quero te pedir, te convidar a curtir o nosso canal de YouTube, né? Você que vai estar acessando aí, vai ser muito bem-vindo recebê-lo como nosso seguidor, como nosso amigo. Curte a nossa página, se inscreva lá. Estamos sempre postando alguns vídeos acerca da palavra do nosso bondoso Deus. Tenho certeza que esse canal está abençoando. Temos 23 pessoas inscritas ali e certamente Deus tem falado com essas pessoas. Compartilhamos também os vídeos no nosso Facebook, algumas partes, né? Fazemos algumas edições e colocamos ali alguns trechos de algumas mensagens que nós gravamos aqui na minha humilde biblioteca. Que Deus possa vos abençoar. Se inscreva lá no nosso canal, deixe o teu joinha lá. Certamente Deus vai te abençoar. Eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 10, versículo de número 27. Está escrito assim: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Nesta profecia, o profeta Isaías, em uma visão geral, nós podemos perceber que existe uma promessa de livramento para Israel, o povo eleito, o povo escolhido por Deus. É bem verdade que Israel estava vivendo debaixo de um jugo, este jugo causado pela Assíria, e o povo assírio estava oprimindo o povo de Deus. A Síria naquela época era uma das maiores potências mundiais, tanto no poder bélico, quanto no poder maçante em quantidade de pessoas que compunham os seus exércitos. Exército esse que a Bíblia vai falar que eram muito numerosos e poderosos. Era uma nação que se orgulhava, era uma nação que, por causa do seu poder bélico, desse grande exército que tinha sobre os seus cuidados, ela certamente se exaltou. E o seu rei, certamente presunçoso, achando que seria impossível a sua derrota, pela magnificência, pelo poderio que estava em suas mãos, ele perdeu o senso e, logicamente, Deus não se deixa escarnecer e no tempo certo envia socorro, libertação, ajuda para aquele que o busca, para aquele que recebe uma palavra profética vinda da parte do Senhor através de um profeta. Certamente Deus iria ajudar a nação de Israel. Por uma vontade permissiva do Senhor, a Síria estava dominando Israel com o propósito de disciplinar e corrigir o povo de Deus. Existem duas vontades que a Bíblia vai falar acerca de Deus: a vontade absoluta e a vontade permissiva. A vontade absoluta é quando Deus
age sem prestar satisfação e sem dar conta para ninguém. O seu poder, a sua grandeza, a sua vontade é absoluta e soberana. Isaías vai dizer que agindo Deus, quem impedirá? Esta é a vontade absoluta de Deus. Quando Deus resolve agir, não tem nada e ninguém que possa impedir e fazer escapar de suas mãos, porque Ele é um Deus soberano e poderoso. Já na vontade permissiva a gente consegue entender o capítulo 10 do livro de Isaías, a partir do verso 27, que lemos. É a vontade permissiva de Deus. Deus permite que outros povos predomina e domina a nação que Ele havia escolhido para ser uma nação modelo, para ser um povo separado e eleito por Ele. Mas Ele, pela sua vontade permissiva, permite que, por causa da desobediência desse povo, que foi separado para ser diferente, foi escolhido para fazer a diferença. A vontade permissiva de Deus é que outras nações imigrassem para dentro do território da nação israelita e a dominasse. Se nós olharmos o cenário que foi montado, um Deus que tem todo o poder, todo o controle, toda a governabilidade em suas mãos, permite uma nação pagã entrar sobre a nação israelita e a fazer como um império dominador, totalmente dominada por outra nação. Deus assim, Ele permitiu que o seu povo viesse a experimentar o crescimento dentro de um treinamento no caráter, a partir da nação da Assíria. A Síria nada mais é ou nada mais foi uma ferramenta que Deus utilizou para moldular o caráter de Israel. Torno a repetir, a Síria foi uma ferramenta que Deus utilizou para moldular o caráter de Israel. Israel estava com o seu caráter manchado. Israel estava andando fora dos preceitos e dos mandamentos do Senhor. Deus levanta a Síria e agora utiliza esta nação para moldular, para proporcionar um crescimento no caráter da nação israelita. Então vamos começar aqui a fazer algumas aplicações que eu gosto de ser bem didático e pedagogo para que nós possamos aplicar esse texto também na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Em primeiro lugar, a Assíria leva a nação de Israel à vergonha, à tristeza e dores, a ponto de tratar o povo de Deus como animais. A Assíria estava estendendo o seu domínio sobre Israel pela vontade permissiva do Senhor. Mas esse mesmo Senhor e Deus jamais perde o controle da situação. O domínio era assírio. Quem estava prevalecendo era a Síria, mas o controle estava na mão do Deus Todo-Poderoso. Perceba comigo que o texto, dentro do seu contexto, versículos que antecedem o verso 27, ele vai trazer algumas realidades, alguma situação que Israel estava vivendo. Israel estava afastando-se do Senhor a cada dia. E aquele que se afasta de Deus, aquele que busca seguir os seus próprios caminhos, certamente Deus irá atrás dessa pessoa para fazer que ele volte de volta. Amém? Todo sofrimento, todo desprezo, toda vergonha, toda derrota, toda humilhação e toda lágrima iria chegar ao fim. Era só um tempo que Deus estava estabelecendo sobre a vida daquele povo israelita, utilizando a Síria para fazer com que o povo voltasse para o Senhor. Todas as vezes que entramos por caminhos que aos nossos olhos é bom, mas no final é morte,
Deus certamente levantará alguém para nos fazer voltar. Certamente Deus utilizará alguém para fazer com que nós voltemos à presença do Senhor. E isso não foi diferente com Israel. Isso não foi diferente com a nação israelita. No momento que eles se desviaram da presença de Deus, Deus levantou sempre um para avisar. Eu me lembro de Isaías, eu me lembro de Jeremias, eu me lembro de Ezequiel, que foram homens que Deus utilizou como palavra profética, palavra de alerta, palavra esta que era para fazer com que o povo voltasse para a presença do Senhor. E todas as vezes que Deus levantava esses profetas, Deus trazia sempre uma recomendação na sua palavra. Israel nesse tempo está vivendo um tempo afastada do Senhor. E Deus utiliza da Assíria, a maior potência bélica, a maior potência em estratégia de guerra, para trazer Israel de volta. Eu não sei o que Deus está fazendo ou vai fazer para que você, que se afastou, que se distanciou da presença do Senhor, dos caminhos retos de Deus, eu não sei o que Deus vai fazer para te trazer de volta. Se for possível, Deus levanta a nação para te trazer de volta, mas Ele não te perde. Ele vai modular o seu caráter, Ele vai tratar da nossa personalidade, cara a cara, tete a tete, porque Ele não quer ver com que eu e você se perca no decorrer da caminhada. Deus levanta essa nação. Deus, Ele promove, estas ferramentas para nos trazer de volta. Uma segunda questão que eu quero fazer aqui é que Deus promete vingar o seu povo e colocar um ponto final em todo o seu sofrimento como prova do seu amor. A nação que estava sendo oprimida, a nação que estava sendo perseguida, a nação que estava sendo judiada pelo poder assírio, Deus faz uma promessa de que iria voltar. Perceba que a promessa ela se dá na seguinte palavra: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós visualizamos esta lição e percebemos que aqui não há nada relacionado à igreja. Porém, podemos perceber também que essas lições são úteis para fazer aplicações para a vida da igreja. Esta lição, esta profecia, esta palavra não está relacionada, ligada diretamente com a igreja do Senhor. Porém, tem lições aplicáveis para a nossa vida. Fazendo uma simbologia, fazendo aqui uma analogia. O mundo simboliza também a Síria. O mundo que vivemos simboliza também o poder bélico da Síria, que aprisiona, que leva como escravo, que coloca o homem, o ser humano, abaixo da realidade que foi vivido para viver. Coloca na lama, coloca na lona, coloca de cara no chão. Mas Deus sempre nos dá uma palavra de vitória, uma palavra de confronto também. Perceba que acontecerá naquele dia, a sua carga será tirada do teu pescoço. E a gente vai entender aqui o que é jugo, o que é carga, o que significa isso, o que o profeta está falando, que isso vai trazer uma realidade para o povo de Israel. O jugo é um acessório feito de madeira que se coloca sobre o pescoço do animal para puxar a carga. O jugo impede que o animal olhe para a direita ou para a esquerda. E também não pode olhar para trás e tampouco para cima. Ele só poderia olhar para frente. Quando o profeta está dizendo que o jugo será tirado, aleluia, que o jugo será arrancado, despedaçado por causa da unção, o profeta está dizendo que quando isso acontecer, aquilo que impedia você de olhar para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo,
será despedaçado por causa da unção. Perceba que esta era a situação de Israel. Eles eram escravos e prestavam serviço para o inimigo. Deus promete tirar a carga. Deus promete tirar o jugo. A promessa do Senhor é: vou tirar a carga e quanto ao jugo, eu vou, aleluia, despedaçá-lo. Glórias a Deus. Eu acho interessante essa profecia, porque é uma profecia seguida de promessa. É uma profecia que está seguida de promessa. E acontecerá naquele dia. Perceba que é uma promessa que está relacionada a um tempo. O tempo da promessa está sempre vinculado ao futuro. Deus faz uma promessa a Abraão no capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. De ti farei. Está no futuro, não está no presente e não está no passado. O nosso futuro depende do nosso posicionamento no presente. Eu vou alcançar a promessa futura se eu me posicionar de forma adequada no presente. Então esta promessa que Israel está recebendo dependeria do seu posicionamento. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Perceba que ele vai falar acerca que ele vai tirar a carga e quebrar o jugo. A promessa do Senhor é: vou tirar a carga. E quanto ao jugo, não vou apenas tirá-lo, mas vou despedaçá-lo. Por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor assim o faz para com o seu povo. Não mais se lembra do objeto de vergonha, do fracasso e de derrota. Deus vai quebrar o jugo e o opróbrio vai acabar. Terceiro lugar, o que é unção? Ele fala de jugo, fala de carga e fala que ambos serão tirados e quebrados, despedaçados por causa da unção. A unção nada mais é um poder, uma autoridade divina concedida por Deus para realizar a sua obra. Quando Deus utiliza a boca do profeta, está falando que o jugo será tirado, a carga será quebrada. Por causa da unção, é porque um poder seria liberado. A unção de Deus seria ortogada na vida daqueles que o servem para fazer proeza. Esta unção no Antigo Testamento, ela se limitava a 4 classes de pessoas. Primeira classe, sacerdote. Segunda classe, profeta. Terceira classe, reis. E quarta classe, juízes. No Antigo Testamento nós vamos ver a unção sendo liberada. O Espírito vinha, inspirava alguém e voltava. Ela não era uma unção permanente, não ficava com eles. Era só uma visitação. O Espírito do Senhor veio sobre mim. Veio, mas voltou. E sempre vamos ver essa expressão dos profetas. A Bíblia vai dizer que no tabernáculo, a partir do momento que o sumo sacerdote, os sacerdotes faziam a oferenda, Deus visitava o seu povo em manifestação. Só que aquela presença não era permanente. Já no Novo Testamento, quando Cristo vem, rasga-se o véu, quando na sua morte e ressurreição, nós vamos ver que ele faz uma promessa. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o Pai, vos preparar lugar. Mas fica aí, que eu enviarei, rogarei a meu Pai que vos envie um outro Consolador. E este estará convosco até a consumação dos séculos.
Esta promessa já aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus faz a promessa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Cumprindo-se o dia de Pentecoste. O capítulo 1 é a promessa. O capítulo 2 de Atos é o cumprimento da promessa. A unção veio sobre todos e hoje fazemos parte desta graça maravilhosa que é viver o tempo da graça, o tempo da unção, o tempo do poder, o tempo da manifestação constante, diária, permanente nas vidas daquele que teme e adora o Senhor e o aceita como Senhor da sua vida. Este poder, esta unção, esta autoridade foi liberada para desfazer toda a obra do diabo. É por causa da unção que o jugo será quebrado. É por causa da unção que a carga será tirada. Foi isso que Cristo fez conosco, fez com a sua igreja, fez comigo, fez com você que nos ouve. Seja alegre, seja contente, seja grato, porque essa graça te alcançou. Amém? Vamos avançar aqui. Para a gente finalizar, Cristo na Bíblia Sagrada, ele é o centro da mensagem. Cristo é o centro da pregação. Quer ver uma coisa? No livro do Gênesis, Jesus é a semente da mulher. No livro do Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida de Meribá. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta de Deus. Em Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Lá em 1 Samuel, Jesus é a nossa vitória. Em 2 Samuel, ele é o descendente de Davi. Em 1 Reis, ele é o doador da sabedoria. Em 2 Reis, ele é o rei dos reis. Em 1 Crônicas, ele é o rei de Deus. Em 2 Crônicas, ele é o Deus que faz aliança. Em Esdra, ele é o nosso auxiliador. Lá no livro de Neemias, ele é o nosso reconstrutor. No livro de Esther, ele é o nosso Mardoqueu sofredor. Em Jó, Jesus é o nosso redentor vivo. Glória a Deus. Em Salmos, ele é o guarda fiel. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é, oh glória a Deus, o alvo verdadeiro. Lá em Cantares de Salomão, ele é o amado. Em Isaías, ele é o profeta sofredor. Em Jeremias, ele é nossa justiça. Em Lamentação, ele é o varão de Deus. Em Ezequiel, ele é o pregador mal recebido. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Ezequiel, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é o Rei eterno. Em Oséias, ele é o que liga as feridas. Em Joel, ele é o que habita em Sião. Em Amós, ele é o Deus de Israel. Lá em Obadias, ele é o Senhor no nosso reino. Em Jonas, é o profeta ressuscitado. Em Miqueias, ele é o nascido em Belém. Em Naum, é o que leva boas novas. Em Abacuque, ele é o Senhor no seu santo templo. Em Sofonias, ele é o Senhor que está no meio de ti, ó Israel. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, ele é o preço do Cordeiro. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o Rei Messias. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Em João, ele é o Filho de Deus. Eu gosto de João, porque no capítulo 1 de João, ele é a palavra. No capítulo 2, ele é a alegria. Transformou água em vinho. No capítulo 3, ele é o conquistador dos corações. Conquistou Nicodemos. No capítulo 4 de João, ele é o missionário perfeito, ganhou a mulher samaritana. No capítulo 5 de João, ele é aquele que deixa a festa e vai para o tanque
Parque de Betesda fazer missões. No capítulo 6 de João, ele é, aleluia, o bom pastor. No capítulo 7 de João, Jesus é, aleluia, aquele que tem autoridade para ensinar no templo. Sim, a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava no templo. No capítulo 8, ele é o que perdoou a mulher que foi apanhada no ato de adultério. No capítulo 9, ele é o que faz milagre, curou o cego de nascença. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11 de João, Jesus é a nossa ressurreição, ressuscitou Lázaro. No capítulo 12, ele é aquele que recebe a unção, foi ungido em Betânia. No capítulo 13, ele é o modelo, lavou os pés dos discípulos. No 14, ele é a nossa esperança. No capítulo 15 de João, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o Consolador. No 17, ele é quem intercede por nós. No 18, ele é quem nos avisa. Avisou Pedro que Pedro ia negá-lo. No capítulo 19, ele foi morto. No capítulo 20, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. É este Jesus que a igreja deve pregar. É este Jesus que a igreja deve adorar. É esse Jesus que a igreja deve buscar constantemente. Em Atos dos Apóstolos, ele é o doador do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, em Romanos, ele é aquele que nos torna justo aos olhos da lei. Em 1 Coríntios, ele é a primeira, é as primícias dos que dormem. Em 2 Coríntios, ele é a graça de Deus. Em Gálatas, ele é o verdadeiro evangelho. Em Efésios, ele é a armadura de Deus. Em Filipenses, ele é o que supre as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses, ele é o vingador de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses, ele é o profeta fiel. Em Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Em Tito, ele é a graça salvadora. Em Filemão, ele é o Senhor que intercede por nós. Em Hebreus, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o dom perfeito vindo de Deus. Em 1 Pedro, ele é a pedra angular. Em 2 Pedro, ele é o Senhor e Salvador que nos concede a entrada no seu reino. Em 1 João, ele é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 2 João, ele é a fonte da verdadeira doutrina. Em 3 João, ele é o nome que garante a vitória. Em Judas, Jesus é o único soberano e Senhor. Em Apocalipse, João viu ele como os olhos de chama de fogo. João viu em Apocalipse, ele viu Jesus com os pés reluzentes como um latão. Jesus viu, saindo da boca de Jesus, uma espada aguda de 2 gumes. João viu Jesus em Apocalipse com a coraça de ouro. Na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este Jesus que você deve sempre adorar e cultuar. Mas voltando aqui para o texto, por causa da unção, o jugo será despedaçado e a carga será tirada. Nesta tarde, seja alcançado por esta graça. Nesta tarde,